Na aula de hoje, nós vamos falar sobre medidas separatrizes, percentil. Percentis são medidas resumidas que dividem em 100 partes iguais um rol, um conjunto de dados, onde que esse conjunto de dados eles têm que estar ordenado de ordem crescente ou ordem decrescente. Tá? Então, ele possui 99 percentil, ou 99 percentis. Eu vou estar dividindo em 1% em 1%. Lembrando que se eu for querer calcular o 100%, ele vai coincidir com a última observação. Então, a gente não calcula o último. A gente calcula do primeiro ao 99. Cada um tem 1%. Se eu chegar aqui no 50, percentil 50, ele vai coincidir com a minha mediana, que ela divide em 50% à direita, à esquerda, 50% à direita do meu percentil, do meu 50 percentil ou da minha mediana. Então, ele tem a divisão de 50% dos dados para lado esquerdo e lado direito, se eu for olhar, com relação à minha mediana. E com relação ao meu 50 percentil, eu tenho 50% dos dados à direita e 50% dos dados à esquerda, com relação ao percentil 50. Entre a medida separatriz de percentil, todo sentido é dado para determinarmos os dados, uma vez que a gente tem uma série aqui, tá? Se a gente for olhar, nós verificamos que existe uma coincidência entre a mediana, o segundo quartil, o quinto decis e o 50º percentil. Então, eu tenho a mediana, o segundo quartil, o quinto decis e o percentil 50, ele é sempre o mesmo valor. São as medidas que dividem o meu rol, todo o meu conjunto de observações, com 50% dos dados à direita dele, dessa medida, e 50% à esquerda dessa medida. E aí, o que a gente vai fazendo com relação? A mediana só tem essas duas divisões. O meu quartil, recordando que nós já vimos isso em aula anterior, nós temos um quartil à esquerda e mais um quartil à direita do segundo. Nós temos 3 quartis. No decis, eu tenho 4 decis à esquerda e 4 à direita. E ele é o central, o quinto é o central. Nós temos 9 decis. Percentil, eu tenho 49 à esquerda e tenho mais 49 à direita. Então, eu tenho ali, nós temos 99 percentil. Então, eu tenho a divisão e tenho... Então, eu vou do primeiro ao 49 à esquerda, do 51 ao 99 à direita. Então, a gente tem que pensar que a gente tem exatamente... Eu tenho a divisão de 50%, direita e esquerda eu tenho valores, quantidades iguais de observações. Uma tem mais do que a outra? Se uma tiver mais igual a outra, eu fiz caquinha. Não pode. Sempre a divisão é exata, 50% e 50%. Esses valores vão coincidir com as observações? Pode coincidir, como não pode. Não necessariamente ele vai estar coincidindo. Há casos que vão coincidir e há casos que não vão coincidir. Se eu tiver as minhas observações, onde que elas não estão agrupadas em intervalo de classe, visivelmente eu enxergo exatamente a minha observação, né, sendo uma das medidas separatrizes ou ela está ao meio de duas medidas separatrizes. A minha medida separatriz ela vai estar ao meio de dois dados. Se eu tiver que agrupar, se eu tiver muitas observações ou uma variável contínua, e eu tiver um agrupamento onde eu tenho intervalo de classes, eu não vou enxergar exatamente se a minha medida separatriz, ela realmente coincide ou não com uma das observações. Eu sei que ela representa aquele grupo, tá? Ela representa o valor.
Então, ela está ali dentro, ela pode ser uma observação ou ela está entre duas observações, tá, do nosso conjunto ali, dos dados coletados. Não existe uma garantia, não existe uma regra que diz, olha, obrigatoriamente as medidas separatrizes têm que coincidir com um dado. Não, ele tem que fazer a separação dos dados. Isso é regra. Então, ele separa os dados em percentual iguais. Não necessariamente ele vai coincidir. Pode ser que ele tenha coincida. Depende muito dos dados que a gente vai ter, ok? E essas aqui, elas se coincidem, tá? Essas medidas aqui, elas são coincidentes. Se eu achei uma, eu achei todas as outras. Então, é possível determinar qualquer valor da série, desde que seja compreendido que esses valores aqui, eles são todos iguais. Mediana, segundo quartil, quinto decis e 50º percentil, eles são todos iguais, tá? Só que como que eu sei aqui? Eu vou calcular a minha posição. Aqui eu consigo calcular os 50. E os outros 98? Que eu não sei quais são. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a posição e em cima da posição eu consigo calcular o valor, qual seria a minha observação ou qual o valor que divide a minha observação no ponto que eu quero. Escolher qual é a minha medida desejada. E a posição, quando a gente fala de percentil, é I, que é qual percentil que eu quero. N é o número de observações que eu tenho dividido por 100, porque eu vou dividir de 100, de 1 em 1, eu vou ter 100 partes iguais aqui. Então, eu vou dividir por 100. Sempre eu vou ter que fazer esse cálculo. Ah, o decis eu divido por 10, porque eu tenho 10 decis. Quartil eu divido por 4, porque eu tenho 4 quartil. Na mediana, nossa divisão aqui é por 2. Eu não tenho i aqui multiplicando, porque eu só tenho 1. Então, eu não tenho muito o que calcular. É um só, eu vou pegar meus dados, dividir por 2, onde que eu tenho 50%. Divido em 50%. Aqui eu vou dividir em 100 partes, o decis eu divido em 10 partes, e o quartil eu divido em 4 partes. E a mediana eu divido em 2. Então, esse valor aqui da divisão é a quantidade de partes que eu estou dividindo. O meu rol. O meu I aqui é qual que eu quero, qual medida que eu quero. Se eu quero o quartil, qual deles? 1, 2 ou 3? Se eu estou falando em percentil, qual que eu quero? Do 1 ao 9. E o percentil do 1,99. Qual eu quero? Entre de 1 até 99. Então, eu preciso identificar. A mediana eu só tenho uma. Então, 1 vezes qualquer coisa vai me dar qualquer coisa. Então, se eu tiver meu N 50, eu vou fazer 1 vezes 50, vai dar 50. Então, basta eu dividir o 50 por 2, que aí eu vou achar a minha metade. Ah, depois que eu achei a minha metade, já sei qual é a posição que ele está. Achando a posição, eu vou lá e consigo calcular de forma fácil qual que é a minha medida. Percentil, quando ele está, os meus dados estão agrupados em intervalo de classe, eu não consigo enxergar de forma visível quem é os meus percentis ou quais são os meus percentis. Então, tá numa tabela de frequência, uma distribuição de frequência, várias classes. O que eu vou fazer? Eu vou estar utilizando essa formulinha aqui, que ela é muito parecida com a da mediana, e aí todas as medidas, elas seguem o mesmo padrão de divisão. Então, aqui eu vou identificar qual percentil que eu quero entre 1 e 99, sabendo qual eu quero, e através da frequência acumulada, né, eu vou calcular a posição. Então, eu preciso da minha tabela, eu preciso ter a minha frequência acumulada, calcular a minha posição. Então, quando eu sei qual eu quero, eu sei o I, eu vou saber qual é o I que eu vou estar aqui multiplicando. O N dividido por 100 para eu achar a posição que ele está. Achando a posição, eu acho a classe que contém o percentil desejado. Feito isso, encontrei a classe, eu consigo achar o limite inferior da classe. Consigo encontrar a frequência absoluta da classe que contém o meu percentil desejado. Eu sei qual é a frequência acumulada da classe anterior
a classe do que contém o meu percentil. E eu consigo calcular a amplitude da classe que tem o percentil. Com esses dados, eu consigo depois, utilizando essa equaçãozinha, essa fórmula, achar qual é o meu percentil desejado. Ou a observação que representa esse percentil, que ele vai falar assim, olha, aqui eu tenho essa divisão. E o N, lembrando que o N é o tamanho da minha amostra. Um teste de conhecimentos gerais foi aplicado a 816 alunos do 5º semestre de engenharia de uma universidade, a fim de avaliar o método de ensino aplicado. Apresentado, então os resultados eles estão apresentados nessa tabela, onde que tem número de classe, as classes, ou seja, a pontuação que os alunos tiveram, e a frequência absoluta, ou seja, eu tive 10 alunos que teve pontuação entre 4 e 8 pontos. 89 alunos que tiveram pontuação entre 8 e 12 pontos. 206 alunos que tiveram pontuação entre 12 e 16. E assim sucessivamente. Se eu fizer a contagem dos alunos aqui da minha frequência absoluta, eu vou ter os 816, tá? Que corresponde aos 216 alunos da minha amostra. E aqui eu tenho a frequência acumulada. Então, eu preciso da frequência acumulada porque eu quero calcular o percentil, uma medida separatriz. Então, todas as medidas separatrizes eu preciso da minha frequência acumulada. A universidade resolveu premiar os alunos que tivessem entre os 3% das notas mais altas. Qual é o mínimo de ponto que esse aluno deve tirar para receber o prêmio? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho já todos os dados da minha pesquisa, do que foi tabulado, aplicou o teste e tabulou-se os resultados. E aí, a faculdade resolveu premiar os 3% de alunos que tiveram as maiores notas. Se eu estou falando em 3%, só existe uma das medidas a qual eu consigo ter 3%, que é percentil. Se eu estou falando de notas mais altas e eu olho para o meu rol aqui, ele está ordenado de forma crescente. Então, significa que eu preciso calcular o meu percentil 97. Porque aí eu tenho, olha, 97, 98, 99. Então, do 97 para cima, eu tenho 3%, tá? Que aí ele vai ficar de 97 a 98, 1%, 98, 99 mais 1%, 99 até o final mais 1%. Então, ali eu tenho os 3%. Então, o mínimo, a pontuação mínima para o aluno receber o prêmio, ele precisa estar ali, olha, no 97 percentil. Coloquei os dados aqui, a equaçãozinha aqui para facilitar o nosso entendimento. Então, lembrando que eu tenho o rol, tá aqui. Eu tenho, nesse primeiro momento aqui, olha, aqui eu tenho 4 pontos, que é o mínimo. Nessa outra ponta, eu tenho os 40 pontos, que é o máximo. O que eu quero? 3%. Se eu quero 3%, eu tenho aqui 3%. E aqui eu tenho 97%. Então, o percentil que eu quero é calcular o 97. Então, o que eu quero? Percentil 97. Porque se eu chegar no 97 aqui, que ele tá aqui, tá? Esse daqui é o percentil 97. Para cima, para até os 40 pontos, eu tenho 3%. E antes dele, eu tenho 97%. Tá? Então, aqui ele divide 97 pontos para baixo, à esquerda, e 3% à direita. Bom, primeira coisa que nós podemos fazer, bom, já identificamos qual percentil eu preciso. Então, já, primeiro item aqui, tá ok. Segundo, o que eu preciso fazer? Calcular a posição. A posição é I, que multiplica N, dividido por 100. Quem é meu N? Meu N, eu vou colocar aqui no cantinho, é o número de aluno, que ele é os 816 alunos.
Isso já foi dado no enunciado, no exercício. Então, meu N tá aqui, ó. N tá aqui. Esse valor aqui. Ah, eu já sei que aqui o meu I é 99, 97, N é 816. Então, a posição fica fácil para estar calculando. Eu tenho o I 97, multiplicando o N, que é 816, dividido por 100. Fazendo essa continha, eu vou chegar em 791,52. Essa aqui é a minha posição. Achei a posição. Achando a posição, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha distribuição de frequência agora, achar qual é a classe que contém percentil 97. Se eu tenho lá 791 posição, eu vou estar aqui, tenho que procurar aqui se eu tenho na minha frequência acumulada, se eu tenho 791,55. Eu olho para cá, aí eu tenho 787, não é, tá abaixo essa posição. Depois eu tenho 805. Então, aqui nessa classe de 805, ele contém da posição 788 até a 805. Então, eu encontrei a classe que contém o meu percentil 97. Tá? Encontrei a classe, não o percentil, tá? Então, a classe que contém o P97 é de 32 a 36 pontos. Achando a classe, eu consigo achar todos os outros valores. Eu já tenho a posição, tá? Então, aqui é o meu item 3, tenho a classe. Agora, dentro da classe, eu vou calcular os outros valores. Aqui eu vou achar o meu limite inferior da classe. Se eu tenho a classe, eu sei que o limite inferior é 32. Frequência acumulada da classe. Se eu conheço, minha frequência acumulada não, desculpa. Vou calcular, eu conheço a classe, aí eu consigo saber qual é a frequência absoluta da classe. 18. Sei qual é a classe que contém a minha percentil 97. Eu vou lá buscar a frequência acumulada da classe anterior, que é 787. E aí eu tenho como calcular a amplitude da classe. A amplitude da classe é o limite superior menos o limite inferior. 36 menos 32, 4. Tenho todos os dados que eu preciso para estar calculando o meu percentil. Então, vamos lá. O meu percentil 97 vai ser o limite inferior, que é 32, mais a posição, tá? Porque esse item aqui, ó, é a posição. Então, vai ser 791,52 menos a frequência acumulada da classe anterior, que tá aqui, que nós encontramos, 787, dividido pela frequência absoluta da classe, que é 18, vezes a amplitude, que é 4. Então, eu tenho, olha lá, 32 mais 791,52. Então, eu tenho 32 mais 791,52 menos 787, ele vai dar 4,52 dividido por 18 vezes 4.
Posso fazer a multiplicação depois a divisão ou a divisão depois a multiplicação, tá? A ordem não importa. Fica a critério de vocês. Então, aqui eu tenho 32, mais... Eu vou fazer a multiplicação primeiro. 4,52 vezes 4, ele vai dar 18,08 dividido por 18. Então, eu vou ter 32 mais 18,08 dividido por 18, vai ter 1,004. Somando, eu vou ter 33,004, que eu posso estar considerando aproximadamente 33 pontos. Concluindo, tá? Então, portanto, pontuação mínima, né? Para a premiação é de 33 pontos. Aqui uma observação para vocês, que se eu quiser calcular o primeiro quartil, podemos calcular o 25 percentil, tá? Os dois são iguais, quartil 1 e percentil 25. O decis 6, ele é igual ao percentil 60. Ou seja, os meus quartis, os meus decis, eles coincidem, os meus quartis, 1, 2 e 3, ele coincide com percentis. Os meus 9 decis também coincidem com alguns, que vão ser 9, né? Percentil. Eu só preciso saber quais são. Então, eu preciso estar olhando para esse lado ali. Falei assim, olha, esse daqui coincide, né? O 25. Então, qual que é o 25? 75. Qual que coincide? O percentil é a mesma coisa, o decis é a mesma coisa com relação ao percentil. Qual dos 9 com qual coincide? É possível a gente estar fazendo isso, tá? Então, se eu conseguir fazer essa identificação, eu posso simplesmente trabalhar sempre calculando o percentil e eu acho meu decis. Não é obrigatório fazer isso, utilizar só uma equação. As equações são praticamente a mesma. O que muda é a divisão na hora de eu calcular a posição. Que a de mediana é 2, o quartil é 4, o decis é 10 e o percentil é 100. Então, é só isso que eu preciso ter a diferença das equações. Mas se eu quiser trabalhar com uma e fazer a projeção do outro, eu posso também, tá?